Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, Papo de Recuperação, todos os domingos às 8 da noite aqui no SOS Sobriedade. Hoje a gente vai conversar com o Fábio. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui, como a gente está fazendo, né? Já vários domingos a gente está trazendo convidados, né? A gente mistura um pouco as lives, algumas lives a gente traz conteúdos, outras lives a gente faz um bate-papo, né? Eu vejo que as pessoas gostam bastante do bate-papo, né? Porque daí sai um pouco daquela questão do conteúdo maçante, né? Slide, aquelas coisas. Então o pessoal gosta bastante de conversa, né? Então por isso que eu estou chamando bastante gente aqui para a gente bater um papo, pegar outras opiniões, né? Outras visões também, né? Porque às vezes eu tenho uma visão, o SOS tem um modelo, né? Cada um vive uma realidade diferente de recuperação também. A gente sabe que em várias regiões do país a problemática da dependência química é bem diferente, né? Então vale muito a pena a gente bater um papo com pessoas que trabalham em segmentos diferentes, porque embora a gente trabalhe com dependência química, né? Eu não trabalho mais em comunidade terapêutica, você trabalha em comunidade terapêutica, outros trabalham em clínicas. Eu já conversei com gente que trabalha no CAPS, psicólogos trabalham em consultórios, médicos trabalham, né? Então todo mundo trabalhando com dependência química, mas, né, em locais diferentes, em dispositivos diferentes, em modalidades de tratamento diferentes. Então é sempre bom chamar pessoas diferentes aqui, certo? Então, pessoal, vocês que estão chegando aí, compartilhe essa live, chame outras pessoas para conhecer o nosso trabalho, né? Compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam, né, saber mais sobre uso de substância, problema do uso abusivo de substância. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Siga a gente no Instagram e no TikTok. A gente sempre tá colocando vídeo lá também. O TikTok agora, eu sou novo no TikTok, né? Faz 3 meses que eu tô no TikTok, eu tô com quase 10 mil seguidores. Então, tá indo bem, tá indo bem. Eu quero bater os 10 mil seguidores, então dá essa força aí, dá essa moral pra gente lá no TikTok, né? E participe da nossa comunidade. A nossa comunidade ela está cada vez maior no WhatsApp e no Telegram, né? A nossa comunidade ela tem grupos de apoio online. Então, a gente tem grupo de prevenção de recaída no WhatsApp, a gente tem grupo de codependência no WhatsApp, tem no Telegram também. O Telegram, pessoal, parece que aqui no Brasil não é muito, né, ativo, o povo não usa muito o Telegram. Mas a gente tem lá os grupos e no WhatsApp também. No WhatsApp é uma loucura, é o dia inteiro. O pessoal trocando ideia de recuperação, um dando uma força para o outro. Algumas pessoas estão começando agora, então precisam de uma atenção maior. Outros já estão há anos limpo, meses limpo, né? Então, tem pessoas que estão começando e já pessoas que têm bastante tempo de caminhada. Então, vale muito a pena você fazer parte dessa comunidade. E também na comunidade é onde eu aviso sobre tudo que está acontecendo aqui no canal, porque eu tenho vídeo, aqui tem vídeo todo dia. Todo dia não, só sábado que não. Mas tem vídeo de domingo a sexta, tá? Vídeo curto, vídeo longo, transmissão ao vivo. Agora, dia 6 ao dia 8, vai ter a segunda jornada da independência química. Eu vou falar sobre resiliência, as 8 crenças da resiliência. Se você quiser participar, é gratuito o evento. É só participar da nossa comunidade aí no WhatsApp, aí mandar uma mensagem para mim, ó. Eu quero participar da jornada. Fala, Rodrigo, eu quero participar da jornada, me coloca no grupo. Beleza, eu coloco você lá. Vai ser do dia 6 ao dia 8, às 7 da noite. Tá? E se você quiser ser membro, ajudar o canal a crescer, apoiar o nosso trabalho e ter conteúdo exclusivo, seja membro da Academia SOS. A Academia SOS é a nossa área de membros, tá? Existe a Academia SOS aqui no YouTube, tá? E tem 3 planos. Um não dá acesso a conteúdo, é só para quem quer apoiar o canal. E os outros 2 planos dá acesso a conteúdo, vídeo aula exclusivo e alguns materiais de apoio. Na Hotmart, que é o link que está
na descrição do vídeo ou fixado no chat, a Academia SOS é bem maior. Ela tem, além de vídeo, tem testes de autoconhecimento, testes de desenvolvimento pessoal, teste de perfil comportamental, recursos terapêuticos para profissionais, curso de capacitação, videoaula sobre dependência química, programa de prevenção de recaída, vídeo sobre codependência. Então, é uma plataforma, uma área de assinantes, onde tem conteúdo toda semana infinito de recuperação. Tá? Então, se você quiser colaborar com o canal e ainda ter acesso a esse conteúdo, seja membro da Academia SOS, tá ok? Bom, dados os recados, né? Vamos dar boas-vindas aí. Agora já tem bastante gente aqui. Quero participar da jornada. Patrícia, então, participa da minha comunidade aqui, ó, e pede para mim lá, para mim colocar você na jornada, tá ok? Vamos lá. Bom, Fábio, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, né? Parabéns pelo trabalho que você faz aí no Instituto Padre Haroldo. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Fique à vontade, a casa é sua. Bom, boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, né, de poder estar contribuindo, né, com o teu canal, mas também contribuindo, né, para o conhecimento das pessoas, né, acerca dos processos de acolhimento, um pouco da dependência química, poder estar falando um pouquinho da minha história, né, também, né, e poder auxiliar também a todas as pessoas que precisam, né, de algum norte, né, para se desenvolver e entrar no processo de recuperação em si, né? E eu já começo, né, dizendo que não tem vida melhor do que a vida em recuperação, né? Não conheço outra vida a não ser essa vida que eu tenho agora. O meu nome é Fabiano, eu tenho 36 anos, né, sou do Rio Grande do Sul, cidade chamada Santa Vitória do Palmar, praticamente fronteira com o Uruguai. Tive um processo de acolhimento, onde fui usuário de múltiplas drogas, né? E então, desde lá, eu venho trilhando um caminho, né? Venho projetando, né? E tendo um propósito de vida, né? E através do processo de acolhimento foi onde realmente eu descobri o que eu gostava de fazer na minha vida, né? Porque dos processos de acolhimento, uma das coisas mais importantes para todo o dependente químico, todo o usuário de substâncias psicoativas é o autoconhecimento, né? Eu havia vindo trabalhando em muitas empresas, fazendo bastante coisas, tive muitas oportunidades, né, de trabalho, mas nada daquilo preenchia o meu vazio, né? Um pouco disso por conta do uso, mas outro pouco também por eu não saber o que queria fazer da minha vida, né? Não ter essa perspectiva, né? E é óbvio que com o uso de substâncias isso vai se intensificando ao longo do tempo, né? A gente vai perdendo o nosso norte, o nosso ritmo e constantemente vai perdendo a vontade da vida, né? Eu costumo sempre dizer que tem uma música da Maria Gadu que ela fala, né? Olhar a vida passar pela janela, né? E é isso que o dependente químico faz, né? Ele olha a vida passar pela janela, enxerga as pessoas evoluindo, as pessoas se transformando, se qualificando, adquirindo uma família, tendo as suas coisas, e o dependente químico só observando como se fosse apenas um grãozinho ali que não consegue se movimentar, né? Desde lá, então, eu vim me qualificando, né? Hoje eu tenho alguns cursos pela Febract, módulo 1, 2, fiz curso pela plataforma Eureka Educando, do Pablo Kurlander, fiz pela ENAP também, que é a Escola Nacional de Gestão Pública, fiz também pela plataforma Beeline, então, intervenção e manejo de dependência química em si. Agora estou cursando serviço social no primeiro semestre. Então, quando eu saí da comunidade, que eu descobri realmente, né, eu comecei a observar, né, a maneira com que as pessoas tratavam a dependência química, né, e eu já havia desistido de 3 faculdades e tal, enfim. E aí eu fui percebendo que
que poderia ir um pouco mais além daquilo, né? E aí eu comecei, na época não tinha, onde eu me tratei não podia usar celular e tal, não tinha muito contato, era mais fechado e tal. E aí eu comecei a ler sobre a dependência química, através dos livros mesmo, nos momentos de folga ali, e comecei a compreender um pouco mais o processo. Desde lá, no fim do acolhimento, passei por uma comunidade terapêutica mista, no Rio Grande do Sul, em Mostardas, o Instituto Mão Amiga, onde eu trabalhei alguns meses na comunidade masculina e outros meses na feminina. Logo em seguida, passei para a Fazenda do Senhor Jesus, em Viamão, né, que é em Sapucaia do Sul, desculpa, que é a Fazenda Vida Vale, onde trabalhava com 40 homens. Mas eu sempre tive um propósito muito grande de vida de chegar a trabalhar no Instituto Padre Haroldo. No meio do caminho, eu fiz um processo seletivo para a comunidade Solidariedade em São José do Rio Preto. E aí, quando fui convidado, fui aprovado no processo seletivo, eu fiquei pensando, e agora? O que é que eu faço? Saí do Rio Grande do Sul, não tenho vergonha nenhuma de dizer, cheguei em São José do Rio Preto com R$ 200 para passar o mês, sem saber o que eu ia fazer, aonde eu ia morar, com quem eu ia dividir e o que eu ia fazer. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que me embalava, além da minha fé, que era a força de vontade, né? De querer me tornar um educador social de verdade, de querer buscar o meu lugar no sol e ter um propósito de vida. Passei um período ali na Sol, então abri um processo seletivo para o Instituto Padre Haroldo. Aí participei do processo seletivo e, graças a Deus, eu fui aprovado e hoje eu estou educador social no Instituto Padre Haroldo, na CT Guadalupe, que trabalha com mulheres, uma CT feminina. Então, foi muito longa essa jornada, na verdade, né? São muitos desafios, a gente passa por muitas coisas, a gente se questiona muito, a gente se pergunta se realmente está no caminho certo, a gente vai descobrindo outras habilidades também, vai se desenvolvendo, mas quando a gente tem um propósito bem estabelecido dentro da nossa vida, né, que é viver em recuperação e conquistar o nosso lugar ao sol, né, seja ele qual for o seu sonho, a sua esperança ou o seu desejo, né, a gente vai com medo mesmo. E aí hoje, graças a Deus, fui brindado, né, com essa oportunidade de poder ser uma pessoa melhor a cada dia, acima de tudo, né? Porque para mim poder trabalhar com as pessoas, eu preciso ser melhor que eu fui ontem. E isso me deixou muito contente. Então, cada dia que eu reflito no qual é o meu papel como cidadão, né, mais do que como profissional conselheiro em dependência química, é muito mais gratificante. É o que me vem de retorno, que é o como eu me desenvolvo e como isso me traz para ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor não só para mim, porque eu me torno uma pessoa melhor para minha família, para o meu filho, para minha namorada, para as pessoas que convivem comigo, e a gente vai trabalhando e vai caminhando, né? E eu lembro bastante de uma frase que hoje gestor do Instituto Padre Haroldo e psicólogo, ele sempre diz, né, que o caminho se faz caminhando, né? Então é assim que a gente vive, né? Um dia de cada vez, só por hoje, e só por hoje eu estou conseguindo, né, ser ajudado e ajudar também, né? Então esse é um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né, até chegar aqui em Campinas, né? Legal. É importante falar, você falou acolhimento, você fala acolhimento, né? Muita gente, elas acabam... É importante dizer que, assim, as pessoas estão acostumadas com o termo internação ainda, né? Então, quando ele fala acolhimento, né? É basicamente a internação, só que é um termo mais atual que é usado para as comunidades terapêuticas hoje, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é um acolhimento, né? Então é bom deixar destacar acolhimento, pessoal, é quando a pessoa vai para uma comunidade terapêutica, porque internação se faz em clínica, em comunidade terapêutica se faz acolhimento. Então é importante, né, estabelecer essa diferença, né? É importante porque aqui a gente tem pessoas que nunca conheceram uma comunidade, Fábio.
né? Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Você que trabalha na comunidade também é cria de uma comunidade, né? Como eu e como muitos. É importante falar como que é uma comunidade e a diferença de uma comunidade para uma clínica, né? Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Na verdade, eu como fruto de uma comunidade terapêutica, né? A comunidade terapêutica, o próprio Hugo de Leon, Jorge de Leon nos diz, né, que a própria comunidade terapêutica é o método de tratamento, né? É onde há a união entre os pares, né? Onde as pessoas vão para um espaço em comum e aonde elas passam por um processo de acolhimento, né? Antigamente se usava o termo tratamento, né? Mas um processo de acolhimento, aonde ali elas desenvolvem suas habilidades em comum convivência com outras pessoas, né? Esse é a grande essência da comunidade terapêutica, né? É a vivência entre as pessoas, essa troca interpessoal dentre as pessoas, né? E aonde um local onde a gente aprende muita coisa com os outros através da partilha, através dessa visão, né, mais humana, né? Porque dentro de uma comunidade terapêutica existem pessoas de diferentes ambientes, né? E aí eu gosto muito de frisar também que a gente entra num tema, né, que a gente precisa compreender quem são essas pessoas que estão ali, né? Quem são essas pessoas? Porque tem pessoas de diversos lugares, com diversas culturas, com diversos conhecimentos, com diversas habilidades, e essas pessoas trocando em comum, elas se ajudam mutuamente, né? Fora diversas atividades que eu vou falar mais adiante, né? Mas no modo mais simples é isso, né? A comunidade terapêutica é o método de tratamento, onde a gente consegue, através da mútua ajuda, vencer, né, os obstáculos para alcançar, né, e conseguir viver em recuperação, né? Dessa forma, né? E já o tratamento em clínica, ele já é um pouco diferente, né? O tratamento, na verdade, na comunidade a gente não trata, né? A gente acolhe e sugere muitas coisas, né? Hoje a comunidade terapêutica já cresceu muito, né? Os métodos, os modelos e as formas de abordagem também se desenvolveram, né? E mais para frente eu vou falar um pouquinho, né? Que é o caso do Instituto Padre Haroldo também. E então essa é a grande diferença, né? Na clínica é mais um tratamento, né? Muitas vezes é mais medicamentoso, muitas vezes é mais baseado na psiquiatria, muitas vezes mais baseado tem partilhas também, mas é um processo um pouco diferente do estilo de comunidade terapêutica que é a união entre os pares, né? Isso. E tem a questão do voluntariado também, né? A comunidade, ela só acolhe voluntariamente, né? Mas, assim, como você bem falou, né? E o De Leon fala muito bem disso, eu acredito que a comunidade, o principal... Na verdade, eu acredito que a recuperação, né? O principal elemento terapêutico são as relações. Não é remédio, não é psicólogo, não é médico, entendeu? O elemento terapêutico são as relações. O medicamento, né, eu vejo assim, ele vai te ajudar a aliviar a ansiedade, por exemplo. Né? Mas tem pessoas que esperam demais dos recursos, né? Então, por exemplo, assim, eu vejo que muita gente, até chegar à conclusão de que realmente precisa de um tratamento do jeito que a gente está falando, ela tenta muita coisa sozinha primeiro, né? O que é comum. Mas eu vejo que, assim, na minha opinião, né, pelo que o tanto de tempo que eu trabalho na área e também como dependente que passou por uma comunidade, eu vejo que o maior elemento terapêutico é a relação, porque é na relação que você se conhece e que você aprende a conviver. Porque a dependência química, basicamente, ela representa uma perda da capacidade de viver e de conviver, né? Na minha opinião. A pessoa perde a capacidade de viver e de conviver. Por isso que, muitas vezes, ela cai no isolamento, né? E a comunidade, ela devolve isso. E é por isso também que eu vejo que muita gente tem muita dificuldade e muitas vezes se identificar com um grupo de apoio,
ou com qualquer tratamento que envolva grupo, que envolva pessoas. Porque ela quer se tratar, mas ela quer se tratar sozinha, porque ela não consegue conviver. Porque conviver exige dela habilidades que a dependência química fez ela perder. O que você diz sobre isso? Na verdade, o dependente químico, né, ele tem habilidades, né, mas conforme vai aumentando o repertório de uso dele, né, ele começa a usar excessivamente, né, chega num ponto em que o dependente químico ele acaba por se isolar para usar a droga, né, chega um ponto que ele cai naquele momento que a gente chama que é um momento de isolamento, mas que também é um momento depressivo, não seria a palavra correta, mas um momento de ficar só com ele mesmo, usando a droga dele e se satisfazendo. Então, com isso, ele não convive mais com outras pessoas, né? E aí, dentro da comunidade terapêutica, né, muitas vezes, por isso que a forma da comunidade terapêutica ela é um método muito eficaz, porque ela faz tu te autoconhecer. E aí, tu começa a enxergar no outro muitas coisas. E é muitas coisas que tu tem. Muitas fraquezas, muitos comportamentos, muitas dificuldades. Então, isso vai fazendo com que o indivíduo começa a se perceber e tentar aprender ou reaprender a se relacionar novamente com as outras pessoas. E isso é uma coisa muito comum dentro de comunidade terapêutica. As pessoas, fulano isso, fulano aquilo outro, né? Mas o porquê que incomoda? Incomoda porque eu também tenho aqueles comportamentos. Incomoda porque talvez eu esteja me enxergando naquela pessoa. E aí tu transferir essa culpa para outra pessoa, né? Transferir, né, o que o outro faz para tentar esconder uma atitude ou um comportamento, a comunidade terapêutica vai te devolvendo, né? Através de inúmeros manejos e intervenções, né? No caso do aconselhamento, a gente traz bastante isso, né? Trazer o acolhido para a realidade, né? Trazer ele para aquele momento de reflexão, né? Onde ele consiga também se olhar, se enxergar. Porque a gente enxerga tudo dos outros, mas será que a gente se enxerga? E aí a gente começa a trabalhar isso, e a comunidade propicia isso através da partilha. E aí, dentro dessa partilha, a pessoa começa a observar e começa a realmente reagir de outra forma, porque a partilha do outro vai servir para ela, porque ela vai dizer, não estou sozinha. Tem mais pessoas que estão se sentindo da mesma forma com que eu estou me sentindo agora, com os mesmos medos, com os mesmos receios, com os mesmos ressentimentos, com as mesmas dúvidas. Então, essa mútua ajuda, né, ela é muito importante. Eu acho que as relações interpessoais como um todo são uma das maneiras mais eficazes assim da gente poder conviver e aprender e aceitar do jeito que a gente é, né? Então isso vai caminhando um pouco para o modelo, para o método de tratamento da comunidade terapêutica, né? Sim. Igual o Jean falou ali, a busca é individual. Isso é muito falado em comunidade, né? A busca é individual. Só que a gente precisa refletir muito sobre isso, porque isso pode criar uma crença de individualidade, de individualismo, né? Ou seja, o pensamento de que, tipo assim, o tratamento é individual, então ninguém tem nada a ver com o meu tratamento, eu evoluo e cresço sozinho. Só que a gente não pode esquecer que só há indivíduo no meio social. O indivíduo, ele floresce através da coletividade. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu penso assim, por exemplo, eu como indivíduo nesse canal, eu só cresço se tiver seguidor, se tiver gente assistindo, se tiver gente apoiando. Então, não tem como o indivíduo ele crescer sozinho. Então, até que ponto a busca é individual? Por exemplo, a busca pela recuperação é individual, certo? Eu preciso reconstruir meu casamento. Sozinho eu não reconstruo, preciso ter outra pessoa. Então, a busca, nesse caso, não é individual, a busca é a dois. Eu preciso reorganizar minha família. Então, a busca é familiar. Percebe? Né? Então, você percebe que assim, as relações elas estão sempre norteando o tratamento do indivíduo, propondo desafios. E mesmo no tratamento, né, na comunidade, eu acho que você deve ter ouvido muito isso. O tratamento é individual.
né? Tratamento é Com individual. certeza. Até que ponto? Porque você precisa do indivíduo para tudo. O tratamento é totalmente coletivo. As suas metas pessoais talvez possam ser pessoais, individuais. Mas para alcançar elas, você precisa de pessoas. Na verdade, o olhar do profissional é que tem que ser individualizado. Mas a recuperação do indivíduo ela caminha em conjunto com as outras pessoas que estão ali, né? É uma diferença bem grande, né? E muita gente confunde isso também, né? Da busca individual. O olhar singular do profissional é realmente o olhar singular de cada pessoa, porque cada um pensa de uma forma. Mas a recuperação ela é em conjunto com todos, né? Porque tu partilha, né? Tu discute, tu conversa. Exatamente. Né? Então eu vejo muito disso também, né? Mas vamos lá, então. Para não fugir muito do assunto também, bom, apesar que tudo que a gente está falando aqui é assunto, né? Mas, assim, você quer falar sobre o seu trabalho, do Padre Haroldo, como é que é o Padre Haroldo? Né? O Padre Haroldo, para quem não conhece, na verdade, é uma instituição bastante conhecida, né? É uma das primeiras do Brasil de acolhimento, uma das primeiras comunidades terapêuticas, né? Para dependência química que surgiu no Brasil. Você quer falar um pouco sobre isso? Sobre o seu trabalho? Sim. Uhum. Na verdade, o meu objetivo, né, como eu já falei anteriormente, era trabalhar no Instituto Padre Haroldo, né? Então, ali a gente tem um processo, né, de acolhimento, né, como em comunidade terapêutica, né? Então, o que a gente procura fazer, né? Eu, no meu papel de conselheiro terapêutico, educador social, né? A gente trabalha bastante, né, acolhendo realmente, né, naquele primeiro momento que a pessoa chega, né, com muito amor. É bom se falar isso, a gente tem que ter amor pela profissão para poder amar o próximo, né? Compreender quem é que está chegando, como é que ele está chegando, de que forma ele está se comportando, realizando as avaliações. A gente conta com uma equipe multidisciplinar também, né? Com psicólogo, assistente social, também tem um pessoal da PUC aqui que participa também, ajuda no desenvolvimento pessoal ali das pessoas que já estão numa fase mais avançada, e agora eu vou dar uma explicada rapidamente, né? Então a gente procura atender da melhor maneira possível o acolhido, né? Bom, basicamente o meu papel ali, né, é fazer aconselhamentos, né? O que eu trabalho, né? A gente está dividido em 3 fases. O acolhimento, que a pessoa chega, né? Ele fica um certo tempo ali, depende do desenvolvimento dela pessoal. Ela vai para uma outra fase que se chama adesão, onde eu sou responsável por essa fase na CT Guadalupe, na feminina, e depois ela vai para a reinserção social, que é aí onde ela começa a se reinserir novamente no meio social, né? Embora ela já venha se reinserindo desde o processo de acolhimento. Eu compreendo dessa forma, a inserção já começa no período de acolhimento, porque ela já começa a se reinserir novamente em um outro ambiente, com outras pessoas, compreendendo. A gente trabalha bastante, né, com a questão das crenças delas, né, porque a maioria das pessoas chega numa comunidade terapêutica estigmatizada pela sociedade, né? Então, romper essas barreiras é um dos objetivos principais, até porque isso está ligado diretamente à autoestima da pessoa, que chega completamente abalada, né? Então, isso a gente vai caminhando, vai trilhando, vai construindo junto com a pessoa. A palavra é construção, né? A gente não educa ninguém, a gente não muda a vida de ninguém, mas a gente auxilia na construção de uma nova maneira de viver, né? Então, a gente vai trabalhando dessas formas, né? É muito importante ressaltar que a gente procura desenvolver um trabalho, e aí eu cito até um exercício que é utilizado ali, na verdade eu utilizo, né? Que é a roda da vida, onde tu consegue observar, né, todas as áreas da vida daquela pessoa que estão precisando de ajustes, né? Ou que ela precisa melhorar, ou que ela precisa se desenvolver. E ali tu começa a compreender realmente aquela pessoa, né? Como é que ela vai fazer para ter o seu projeto de vida, né? Desenvolvimento das habilidades sociais, né? Porque a pessoa chega inábil assim por um certo momento, não consegue se comunicar, não consegue ser empático com o outro, tem dificuldade de escuta, né? E falando em escuta, uma das coisas mais importantes do trabalho em comunidade terapêutica é a escuta qualificada, né?
é tu poder estar ali atento ao que o acolhido está te dizendo, estar inteiro para ele, inteiro, tentando ali, da melhor maneira possível, passar as informações necessárias, né? Então, isso tudo são formas que a gente utiliza, né? A gente discute os casos também, né? Com a equipe multidisciplinar, sobre cada acolhido, sobre o processo de evolução dele dentro do acolhimento. E aí a gente vai trabalhando. A gente também tem o trabalho de passos, como nos grupos de mútua ajuda, como na maioria das comunidades terapêuticas. Trabalhamos a forma de prevenção à recaída, né? Como um fator que é muito importante dentro do processo, né? Porque ele vai sair, ele vai se deslocar. E entendendo também que a gente precisa dar essa exposição ao acolhido ao meio, para que a gente consiga com que ele volte com alguma demanda ou não, e aí a gente consiga recuperar ele, né? Fazer com que ele entenda o que gerou aquele sentimento nele, né? Eu gosto muito de trabalhar com a questão das emoções, né? Do sentimento diário deles ali, né? Tá sempre por perto, né? Perguntando como é que a pessoa está, como é que ela está se sentindo, né? Porque isso é muito importante. Por exemplo, uma pessoa precisa ir ao médico, né? Dentro do processo de acolhimento. Aí de manhã ela me relata que não está muito bem. Será que é o melhor dia para eu liberar ela para ir? Será que não é melhor esperar um pouquinho, um dia depois, e ter esse olhar mais voltado para o fator de risco que pode acontecer? Então, isso tudo a gente tem que estar bem atento, né? E é um trabalho muito minucioso, na verdade, né? Muito compromisso do trabalhar com pessoas e com a vida das pessoas, né? A gente tem que estar bem consciente de que esse é a nossa missão de vida, essa é a nossa missão, é isso que eu quero, né, trabalhar. A gente procura também atender as demandas todas sociais, as demandas, ela chega praticamente às vezes sem documento e tal, então a gente procura atender essas demandas judiciais, demandas externas como conta bancária, criação de um novo círculo ali para que ela saia dali como realmente um cidadão, né? E esse período inicial a gente olha muito, né? É bastante amor, é abraçar mesmo esse período inicial de acolhimento, é compreender, é entender, é lidar com as crises de abstinência, as crises de fissura. E isso é muito importante, esse olhar inicial para aquelas pessoas que estão ali nesse momento. Passado um pouco o período dela, ela vai para o período de adesão. E o que a gente procura trabalhar ali, né? A gente procura basicamente trabalhar um projeto de vida que seja um projeto de vida simples, mas eficaz. Porque não adianta tu criar um projeto de vida mirabolante para uma pessoa e ela não conseguir seguir com esse projeto, e aí ela vai chegar lá na frente, ela vai se frustrar. E a frustração para um dependente químico, ela é um fator de risco muito grande. Porque aí se tu não sabe lidar com esse sentimento, com essa emoção, tu acaba por agir de uma outra forma, né? A gente trabalha exercícios de PPR, habilidades sociais, aconselhamentos, a gente reuniões informativas sobre a dependência química, né? Funcionamento do cérebro, como isso influencia, como o pensamento influencia no comportamento, como gerir a emoção, procura também desenvolver uma qualidade de vida para aquela pessoa no período que ela está ali dentro, né? Gerir essas emoções, né? E aí ela vai te trazendo inúmeras coisas, e aí tu começa a refletir com ela, fazendo com que ela se torne uma pessoa mais resiliente, né? Mais consciente, mas sempre trazendo ela para a realidade dela. Porque o dependente químico tende a sonhar muito, né? Só que aí, quando a gente entra no sonho, a gente tem que trazer a realidade e colocar os pés no chão. E isso a gente trabalha. Então, passado por esses momentos, né, basicamente, ele passa por um período de reinserção social. O que acontece nesse período de reinserção social? É onde o acolhido ele começa a se reinserir no meio. A gente, pós-montagem do projeto de vida, trabalhar das ferramentas, os passos, os aconselhamentos semanais, a gente trabalha de aconselhamento semanal, toda semana tem um aconselhamento com um profissional ali, que no caso eu faço com o meu grupo, né? Cada um tem um grupo,
Então, isso faz com que também ele crie um vínculo. A vinculação é muito importante para as pessoas, né, para que a gente consiga ter um trabalho mais eficaz. Então, aí ele já passou por um período, passou pelo acolhimento, passou pela adesão, foi para a reinserção social. O que é esse trem da reinserção social? A reinserção social nada mais é do que tu colocar o indivíduo novamente no meio. E não no meio, não só no meio social, mas também no meio laboral. E a gente começa um trabalho que vem da adesão, que é promover ele a autonomia e a responsabilidade, promover para ele cursos de capacitação para que ele consiga se desenvolver também profissionalmente. E aí ele vai para uma oficina que com o pessoal da PUC, é onde eles começam a fazer a montagem do currículo deles, começam a fazer informações sobre o mercado de trabalho, sobre as demandas, e aí o acolhido ele já começa a ir para a rua e largar o currículo. Então, e retornar para a comunidade. Conseguiu um emprego, beleza, ele vai seguir o tratamento dele, vai retornar, e aí a gente vai começar a trabalhar outras questões mais referentes à prevenção da recaída realmente, né? É muito importante que a gente consiga abarcar o máximo de informações que a gente puder dentro desse processo. Por quê? Por exemplo, você pergunta na roda da vida para a pessoa como estão os seus recursos financeiros, né? Aí alguns vão dizer que estão um pouco melhor, outros estão abaixo, outros têm. E aí tu começa a trabalhar também a questão da educação financeira com ele. Bom, aí tu já começa a preparar esse cidadão, né, para lidar com seus recursos financeiros, o que para o dependente químico é difícil. O dependente químico nunca soube lidar com seus recursos financeiros, na verdade, né? Era 2 dias e a gente não tinha mais dinheiro, né? A grosso modo, né? Então, esse processo ele é muito importante para tudo, né? Então, o Instituto Padre Haroldo ele procura trazer, não perder a essência de comunidade terapêutica, mas desenvolver um trabalho muito importante para que ele se ressignifique, para que o ser humano consiga sair dali e até mesmo dentro do processo de acolhimento, se sentindo uma pessoa, um cidadão diferente da forma com que ele se sentia quando chegou. A vergonha, incapaz, sem vontade, sem força de vontade, sem motivação, sem interesse. E aí, aos poucos, tu ir trabalhando todas essas questões, né, dos exercícios de autoconhecimento, tu auxiliar na gestão da emoção. Então, isso tudo vai trazendo para que o indivíduo consiga se desenvolver. E quando ele chega no final e tu observa que ele avançou, é o mais gratificante que tem, porque tu participou de um processo, né? E esse processo, para ele, é muito importante. Eu atendi uma pessoa e ela pegou e me disse assim, nossa, eu nunca tive um projeto de vida. Então, a gente não costuma ter projetos de vida em uso de dependência de substâncias psicoativas, até porque o nosso projeto de vida é usar, né? É usar, fazer uso de substância, né? Então, criar esse propósito, criar essa realidade, né? Fazer a diferenciação, né? Da cultura de uso, da cultura de consumo e da cultura de recuperação é muito importante, né? Enculturar ele, né? Nesse papel de recuperando, né? De acolhido. Auxiliar ele também para que ele frequente grupos de mútua ajuda, que é muito importante, religião de escolha de cada um. Lá é uma casa ecumênica, né? A gente aceita todas as religiões, a gente trabalha bastante com isso também, o que é muito importante, porque cada um escolhe o lado que quer assumir, né? E o que mais se identifica, né? Então, basicamente, resumindo assim, né? Se fosse para falar, talvez ficaria aqui, acho que toda noite, porque são muitas coisas que a gente realiza, né? Então, isso o Instituto trabalha basicamente dessa forma, assim, né? Tem um setor de triagem, onde acolhe as pessoas, acolhendo as pessoas, elas vão para a CT Guadalupe ou para a Fazenda do Senhor Jesus. Dali ela já vai começar um trabalho, tem um certo tempo de adaptação, né? O trabalho é mais tranquilo, e a gente vai desenvolvendo essa pessoa e auxiliando ela nesse processo de recuperação. E mais do que um processo de recuperação, é um processo de reorganização da vida, né? Reorganização da vida dela. Então, basicamente, assim, em poucas palavras, é isso que a gente trabalha, né? É isso que a gente faz. Né? Legal. Pessoal, vai mandando perguntas aí para a gente responder aqui, para o Fábio responder, né?
Deixa eu ver aqui. Na sua opinião, qual as principais dificuldades que você acha que o dependente químico sofre, assim, em tentar permanecer em abstinência? Porque eu vejo que, assim, ó, essa pergunta eu sempre faço para todos os participantes aqui, porque no canal uma realidade é essa. As pessoas têm, não são todos, mas eu vejo muito nos comentários que a dificuldade de permanecer em abstinência. Que a pessoa até consegue iniciar um processo de abstinência, mas tem uma certa dificuldade em permanecer por longos períodos. E o que você acha? Assim, qual que é a sua opinião? Qual que é a principal dificuldade que você acha que... Bom, na verdade, se fala muito, né? Já se falou muito, né? E é um cuidado que a gente toma também nos modelos mais antigos, né? O cara recaiu porque quis, não quer tratamento, não sei o quê. Eu acho para mim que isso é uma inverdade, porque muita gente quer ficar limpo, mas não consegue. Uhum. Há uma diferença muito grande. E não consegue por diversos fatores, né? A mudança comportamental, né? A mudança que ele precisa fazer para que largue aquela cultura de consumo, né? De uso, né? É muito importante. Outra questão que eu acho que deve ser falado é a questão dos pensamentos secretos, né? Ou reservas, como a gente está acostumado a falar, né? Muitas vezes a gente ainda tem aquele pensamento, né, de que eu ainda posso ser inserido no meio social e eu ainda posso fazer a utilização socialmente de qualquer substância. E isso prejudica também, e isso está diretamente ligado, né, com essa questão das pessoas permanecerem um tempo. Uma coisa muito importante que a gente tem que trazer também é que a recuperação, ela não é uma montanha-russa, na verdade. A recuperação, a gente não vai esperar que seja sempre picos e picos, não. Ela cai numa monotonia, às vezes, né? Porque tu tem muitas coisas que tu deixa de fazer, né? Por escolha própria de querer viver em recuperação, né? E isso também é uma coisa que faz com que as pessoas desistam do processo de recuperação, né? É preciso bastante propósito também para viver, porque a recuperação ela é feita de dias bons e dias ruins. E dentro da comunidade terapêutica, né, a gente observa, né, que muita gente desiste do tratamento, né, exatamente por não conseguir se encaixar naquele meio, naquele momento. Naquele momento, ela realmente não estava, não disposta, mas ela não estava se adequando ao processo de recuperação. E não que ela não queira ficar ali, ela quer. Tem pessoas que querem ficar, tem pessoas que querem viver a recuperação, mas não conseguem. E existem muitos impeditivos. Tem a questão das crenças que ela traz, a questão do meio que ela vive, a questão com que a família é muito importante, né? O lar que ela convive, o meio que ela convive é muito importante para a pessoa se manter em abstinência, né? Então, tudo isso são fatores que vão influenciando, né? As pessoas a ficarem curtos períodos em abstinência, né? Certo. Aqui, ó, na comunidade Padarolo, faz acolhimento de pessoas com comorbidade? Olha, na verdade, assim, ó, com comorbidades não, né? A gente, até porque comorbidades específicas a gente não trabalha. O acolhimento no Instituto Padre Haroldo, assim como em comunidades terapêuticas, a gente trata a dependência química, né? Em si, mas não as comorbidades, né? E a gente vê que hoje em dia, até pelo perfil do usuário, a composição química das drogas, a quantidade de drogas que a pessoa utilizou, né? Isso vem trazendo muitas comorbidades hoje em dia para as pessoas, né? Então a comunidade terapêutica, ela não tem essa estrutura e também não acolhe, porque tu não vai conseguir atender aquela pessoa da melhor maneira possível. E comunidade terapêutica, até por questão de legislação também, não permite que seja feito esses acolhimentos, né? Não é obrigatório você ter psiquiatras, você ter médicos. O Instituto Padrão tem um psiquiatra, mas não é obrigatório, né? Então, a gente procura atender pessoas que não tenham comorbidades, né? Legal. Pode mandar pergunta, pessoal. Se você fosse dar um conselho, né, para
uma dica, uma mensagem, alguma coisa para quem está assistindo, qual que seria? Qual que seria? Primeiro lugar, busque ajuda. Busque ajuda no momento em que você quer ajuda. Se está com vontade de pedir ajuda agora, peça ajuda agora. Porque o uso de substância ele não espera. Ele não espera 10 minutos às vezes, ele não espera 5 minutos. Então, peça ajuda, seja num CAPS, através de um CAPS, seja de um grupo de mútua ajuda, seja numa comunidade terapêutica, seja numa clínica, peça ajuda. E se disponha a ter uma vida diferente, porque o que acontece? Não tem como explicar e expressar tamanha gratidão por a gente poder viver uma vida em sobriedade, né? Buscando a sobriedade, né? Porque você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Eu gosto muito de uma frase que a gente tinha olhos, mas não enxergava, né? Ouvidos, mas não escutava. Então, a gente precisa viver bem. E a qualidade de vida para o dependente químico, é uma coisa que não existe. Então, a gente precisa buscar essa ajuda, mas a palavra-chave é buscar ajuda. Sem pedir ajuda, não tem como a gente poder ter uma outra qualidade. A gente não consegue, não tem pernas para isso, né? E viver em recuperação, por mais difícil que seja, por mais fácil que se torne, é uma vida gratificante. Você consegue reconstruir muita coisa, pouco a pouco, dia a dia, só por hoje, como a gente procura dizer, né? Mas a gente consegue construir as coisas, consegue enxergar as coisas, valorizar as coisas, valorizar a vida, valorizar a natureza, enfim. Peça ajuda, se dispõe a fazer um processo de acolhimento, ou se você acha que uma psicoterapia auxilia. Até isso é bom, é importante dizer, né, Rodrigo, que existem diferentes formas da pessoa fazer um processo de tratamento, né? Não é só se fazendo um processo de acolhimento de comunidade terapêutica, existem outras formas, tem através de CAPs, tem através de ambulatórios diários, através de psicoterapia, mas isso tudo depende de uma avaliação, né? Para a gente poder, para a pessoa poder ver o que ela precisa. De repente, ela não precisa fazer um processo de acolhimento, né? Mas, de repente, ela com outros métodos, ela consegue se manter abstênica, né? Isso é muito importante também, né? E isso também é uma coisa que a gente enxerga às vezes, né? Às vezes as pessoas querem tanto ir para uma comunidade terapêutica e aí tu começa a perceber que, de repente, um outro objetivo, né? Um outro espaço para ela funcionaria também da mesma forma, né? Sim, até porque a dependência química ela tem diferentes graus de severidade. Né? Eu vejo muito que o acolhimento em CT ou em clínica, eles são destinados para pessoas que já estão em um grau de dependência severo. Né? Por quê? Porque a pessoa vai ter que parar a vida dela para ficar um tempo lá se reorganizando psicologicamente, socialmente, enfim. Ela vai precisar parar a vida dela. É claro, exatamente pelo fato da dependência ser severa, que muitas vezes a vida da pessoa já parou, por isso que é severa. Tanto que é muito comum em comunidade a gente ter bastante gente em situação de rua fazendo um processo de acolhimento. Né? As pessoas que não estão em situação de rua, às vezes é porque tem uma família ainda, mas a pessoa já não está trabalhando, já não está fazendo mais nada. Ou seja, a dependência está tão severa que a vida dela já parou. Então, ir para uma comunidade não vai fazer muita diferença, porque ele já estava parado. Nunca o acolhimento na comunidade não vai fazer diferença. Eu quero dizer que ela não vai parar a vida dela, porque a vida dela já está parada, então não vai fazer diferença. Então, o melhor caminho é a comunidade. Agora, aqui no canal, nós temos pessoas que é um público um pouco diferente até de comunidade. Algumas pessoas, sim, é público de comunidade. Inclusive, tem muitos familiares aqui que às vezes pedem indicação, né? Mas tem muita gente que ainda está exercendo funções. Né? Tipo assim, a pessoa ainda tem família, tem filho para cuidar, tem um trabalho, então ela tem algumas partes da vida dela ainda que não desandaram, né? Foram destruídas. Ainda bem. Então, nesses casos, eu acho que a comunidade ela não é o melhor
melhor forma de tratamento. Né? Eu vejo que daí entra o CAPS, a psicoterapia, os grupos de apoio, entendeu? Por quê? Porque a pessoa ainda ela consegue administrar minimamente a vida dela, tá desandando, mas ainda tem salvação. Então, antes que ela desestruture tudo, precise de uma comunidade, de uma clínica, ela pede ajuda, né? E sei lá, passa por um CAPS ou por um grupo de apoio, né? O que você acha? Na verdade, esse é o olhar, na verdade, né? Porque um exemplo pessoal, né? Eu precisei parar a minha vida para ir para uma comunidade porque o grau da minha dependência química ele estava elevado. Mas eu conheci já pessoas também do meu círculo de amizades que, na verdade, que não necessitaram ir para a comunidade terapêutica, eles conseguiam ainda minimamente se organizar, né? Então, eles conseguiram se manter abstênico, né? E estão abstênicos por algum certo tempo, procurando auxílio de outras formas, né? A psicoterapia também funciona muito, auxilia muito, né? O CAPS também tem serviços muito eficazes também, né? Nos casos que não são muito severos, assim, né? Os grupos de muito ajuda, bom, desde 1935 o NA aí vem salvando as vidas aí, muita gente se mantém abstênico sem passar por comunidade terapêutica, mas para aquele cidadão que já está num grau elevado de consumo mesmo, que a vida parou, que já passa mais tempo sem trabalhar do que trabalhando, aí está a importância de parar um pouco a vida naquele período e para ganhar qualidade de vida depois. Aí é uma necessidade maior da gente acolher e entender que ele está naquele grau de uso de substâncias que a vida dele já não faz mais sentido, né? Exatamente. Aqui está falando aqui, ó, as reuniões online são tão eficazes quanto as presenciais. Eu acho que uma não exclui a outra, tá? Eu acho que a reunião online é útil hoje em dia. A tecnologia ela tem esse benefício de ajudar a gente, né? Por exemplo, hoje vocês estão assistindo uma live aqui, não é uma reunião, mas é uma live, um encontro, a gente está falando de recuperação, isso também é legal, é super útil. Mas eu acho que a reunião presencial, ela tem esse elemento que a gente estava falando, da relação, que nenhum grupo à distância pode, entendeu? Eu acho que assim, a tecnologia ela veio para ajudar nessa questão do online, só que ela, usada em excesso, ela tira a sua habilidade de conviver. Porque daí você não quer mais conviver com ninguém, você quer fazer tudo online, né? Porque é sempre mais fácil conviver à distância. É muito mais fácil conviver à distância. E aí a gente acaba, né, Rodrigo, caindo no isolamento social de novo. Exatamente, eu caio no isolamento social de novo. Eu começo a evitar grupo presencial porque eu não gosto do fulano, porque eu não fui com a cara do ciclano, entendeu? Porque falaram uma coisinha ali que eu não me identifiquei, eu não concordei. Então eu começo a participar só de reunião online porque eu tenho um problema de convivência que eu não quero tratar. Entendeu? E a gente está falando aqui que recuperação é relacionamento, a gente precisa tratar desses problemas. A dependência química é problema de convivência, né? Quanto dependente químico na comunidade, em clínica, em grupo, a gente vê, não para em trabalho, não para em relacionamento, tem problema com um monte de gente da família porque não consegue conviver, né? E na verdade a vida em recuperação, ela é uma vida. As pessoas que não vivem recuperação, né, que vivem uma vida, entre aspas, normal, né, elas têm problemas também. Todo mundo tem problema. Então, isso é uma característica da vida humana, do ser humano, né? É lidar com os problemas, né? Então, a gente precisa também compreender essas questões, que as pessoas são diferentes. E eu preciso compreender, lidar com essa diferença. Porque senão eu não consigo me relacionar com ninguém. E isso é importante, né, para gente que convive com as outras pessoas, né? As pessoas têm opiniões, têm, mas elas são diferentes das minhas, sim, mas eu preciso respeitar minimamente, não preciso concordar com a opinião do outro, mas eu respeito a opinião do outro. Eu vou na fila do mercado, um exemplo básico. Vou na fila do mercado, às vezes tem pessoas que tu dá um bom dia e ela não te responde. Beleza, tá tudo certo. Precisa entender que daqui a pouco, naquele momento, ela não estava num momento bom, ou a maneira dela é mais fechada, mas isso não pode me impedir
de eu me relacionar com as pessoas, né? Exatamente. Então, só refazendo, né, reafirmando o que o Michael perguntou, né? Então, assim, reuniões online são eficazes, né? Mas as presenciais ainda, eu acho que precisa acontecer, as reuniões presenciais, né? Você acredita que o egocentrismo está presente na maioria dos acolhidos? Sim. A dependência química, na verdade, ela causa um egocentrismo, né? Ela faz com que nós pensamos somente em nós mesmos, porque a gente só pensa, na verdade, no que a gente quer, que é usar, mas eu não me preocupo se a minha mãe está bem, se ela não está, se ela está preocupada, se o meu colega de trabalho no outro dia vai trabalhar a mais porque eu não fui trabalhar, mas eu estava me preocupado só comigo, só em desenvolver a minha dependência química e só em fazer as coisas para o meu bem-estar, para mim me sentir recompensado. Então eu me torno egocêntrico nesse sentido, egoísta, né? Eu fico pensando só em mim. E grande parte das pessoas são egocêntricas. Grande parte dos dependentes químicos, reformulando, são egocêntricos, porque isso é um fator do uso. O uso causa isso também. Isso. É legal o que você falou, e tem um outro ponto, né? O porquê que o dependente se torna egocêntrico, né? O egocentrismo, ele é uma característica da infância, tá? Ou seja, quando a gente está na infância, né? Normalmente toda criança é egocêntrica, porque é o natural do ser humano, né? O pai dá atenção, a criança é o centro do mundo dos pais. Então, lá na infância, nos primeiros anos da infância, né? A criança, ela tem essa visão de que ela é o centro do mundo, porque os pais é tudo pela criança, é sempre pela criança. À medida que, você pode ver, à medida que a criança entra na escolinha, né? E ela vai vendo que o mundo, ele é feito de relações, voltamos a falar de relações, que não é só a minha vontade, que assim, lá em casa com os meus pais, a minha vontade prevalece. Mas no mundo, tem a vontade do coleguinha, né? Tem a vontade da coleguinha, do coleguinha. Então, eu preciso aprender a conviver com seres humanos que têm interesses, desejos e pensamentos diferentes, né? E daí, o que acontece com a criança? Ela passa por um processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento emocional, né? Ela vai se desenvolvendo emocionalmente, entendendo, pera, eu preciso respeitar a individualidade do outro, a necessidade do outro, eu quero as coisas, mas os outros querem também, então eu preciso aprender a conviver em sociedade. Isso é um desenvolvimento humano normal de maturidade emocional. O que a dependência faz, né? Que eu vejo. Ou a pessoa nunca desenvolveu isso desde a infância, porque não aprendeu no meio que estava, então ela sempre foi egocêntrica e a droga só piorou isso, entendeu? Ou a pessoa até se desenvolveu até um certo nível e depois do desenvolvimento da dependência química, o que toda doença faz? Não é só a dependência. Ela regride o ser humano emocionalmente. Pode ver, quando você está doente, você fica emocionalmente mais vulnerável. Você fica, às vezes, mais carente, mais dengoso, mais chorão, sei lá, mas você fica, né? É natural do ser humano, quando ele está num estágio de adoecimento, ele regredir emocionalmente. Isso é natural de qualquer ser humano. Como a dependência ela é crônica e ela só progride, ela só piora até que a pessoa faça um tratamento, a pessoa só vai regredindo ao longo dos anos. À medida que ela vai usando, ela vai regredindo e ela vira uma criança adulta. Totalmente egocêntrica, que se comporta todo dia, toda hora, para atender seus desejos mais primitivos. Então, ela volta ao estado mais primitivo do ser humano. É só a minha vontade que importa, né? E eu sempre, tipo assim, eu não tenho autocontrole nenhum, né? Então, só para explicar a visão que eu tenho do egocentrismo, né? Que ele está muito atrelado à maturidade emocional do ser humano. Então, quanto mais imaturo o ser humano, isso já não é só dependente químico, mais egocêntrico ele é. E quanto mais ele vai amadurecendo emocionalmente, menos egocêntrico ele vai sendo. O que você acha dessa... É isso mesmo, Rodrigo. Na verdade, a gente chega a um certo ponto, né?
onde a gente começa a conviver com as pessoas, né? Dessas relações que a gente sempre tanto fala, né? A gente começa a compreender que existe um mundo que não gira em torno de nós, né? O mundo não gira em torno de nós, não gira em torno do Fabiano, não gira em torno do Rodrigo, o mundo gira em torno de todas as relações e das pessoas, né? Então, quando isso não é amadurecido, né? E eu não estou dizendo também que pessoas que fazem tratamento não sigam sendo pessoas egocêntricas. Podem seguir também, porque não amadureceram também esse envolvimento. Elas não conseguiram compreender também. E tem pessoas que nunca utilizaram drogas e são egocêntricas também, porque foi uma característica que para ela acha que elas é o centro das atenções, né? Então, isso é uma característica muito singular do ser humano também, né? E com a dependência química, obviamente que ela vai aumentando esse sentimento de que eu preciso satisfazer as minhas vontades e o mundo que satisfaça deles, né? E, por exemplo, o livro azul do NA, né? Eles falam muito, o Bill e o Bob também falaram muito disso na filosofia dos 12 passos, no livro azul do NA. O egocentrismo está sempre presente nas literaturas de grupo, como se fosse um dos núcleos da doença. E você vê que na própria história do Bill e do Bob, né, os caras param de beber. Mas, como você falou, às vezes a pessoa consegue romper com o vício, mas o egocentrismo perdura por anos. E a pessoa ela vai desenvolvendo isso ao longo dos anos. Não é em 9 meses de tratamento que a pessoa vai deixar de ser egocêntrica. Entendeu? Talvez ela vai sair da obsessão da droga, então vai ficar menos egocêntrica porque não tem mais que ficar, né, usando droga. Mas ela vai continuar egocêntrica por um bom tempo, entendeu? A gente precisa entender também, né, Rodrigo, que a gente está em constante evolução, né? Dependente químico ou não. O ser humano, ele está em constante evolução. Então, às vezes muitas pessoas se frustram também, né? Porque saem do processo de acolhimento e acham que os problemas todos são solucionados naquele período. Não, a gente vai se molhando ali ao início de um processo de mudança, onde eu vou seguir nele e modificando a mim mesmo, procurando melhorar, né? Então, todos os problemas vão seguir surgindo. De outra forma, sim, de outra forma. Mais ameno, por que mais ameno? Porque antes eu dormia, botava a cabeça no travesseiro e não dormia, porque a minha consciência já estava me cobrando, né, pela questão do uso. Mas eu preciso me desenvolver e eu preciso querer melhorar dia após dia, né? E puxando um pouquinho para o lado dos passos, né? O 10º passo diz que a gente fazendo um inventário moral de nós mesmos, né? Todos os dias eu preciso refletir em mim, né? Como é que foi meu dia? Foi bom? O que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Isso ajuda muito a gente se conhecer e isso também ajuda a gente a praticar, né, a humildade, né? Saber que eu preciso estar sempre em constante movimento, em constante evolução, me compreendendo principalmente as pessoas. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo de ser humano, né? Exatamente. E um outro ponto que, voltando ao egocentrismo também, eu não gosto muito da gente ter essa visão. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do egocentrismo, mas de outras características, né? O egocentrismo ele está presente na maioria dos acolhidos? Sim, ele está presente. Mas é importante a gente nunca deve associar características humanas ao adicto. O egocentrismo é uma característica humana, não do adicto. Por que é perigoso associar isso só ao adicto? Porque dá a entender que ninguém tem mais isso, né? É só o adicto. E um outro ponto, quando a pessoa para de usar, ela deixa de ser adicta, então ela tem que deixar de ser egocêntrica. E isso não necessariamente vai acontecer. Porque é uma característica humana, como a gente falou, depende muito do estado emocional e psicológico que a pessoa se encontra. Entendeu? Então, ela não é uma exclusividade do adicto, é do ser humano o egocentrismo. Todo ser humano, em algum nível, ele é egocêntrico. Depende muito da fase da vida, de como eu estou, se eu me sinto... eu gosto muito da teoria do desenvolvimento humano e psicológico, que fala basicamente isso.
a gente tem alguns níveis de desenvolvimento psicológico, emocional, tudo. E eu só vou avançar para o próximo nível quando o nível eu atender as necessidades do nível anterior. Entendeu? Então, por exemplo, eu preciso de autoestima, eu preciso ser amado, eu preciso de segurança financeira, eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de um trabalho, eu preciso de pessoas que se importem comigo. Se eu tenho essas necessidades básicas, eu vou desenvolvendo, eu vou me sentindo realizado, eu vou tendo um propósito. Se me falta alguma coisa, eu volto para casa. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou vivendo uma vida em que as minhas necessidades básicas não são atendidas, não tem como exigir que eu não seja egocêntrico. Entendeu? Pense, por exemplo, no morador de rua, né? Pense, por exemplo, no morador de rua, que falta tudo. O cara não tem literalmente nada. Como é que eu posso exigir do cara que ele não seja egocêntrico se ele não tem nada? Né? É do ser humano, na verdade, né? A sociedade, né, Rodrigo, como um todo, até pela ignorância, mas na ignorância no que diz respeito à falta de conhecimento. Ela estigmatiza muita coisa e transfere para o adicto. Ah, só o adicto é assim, só. Não, mas aí as pessoas, algumas têm características diferentes e se desenvolvem diferente, né? Isso desenvolve por quê? Porque viveram em meios diferentes, momentos diferentes, com estilos de vida diferentes, com criações diferentes, com forma de se relacionar diferente, mas é o ser humano. Então, essa barreira precisa ser quebrada, precisa ser extinguida, né? Só o adicto possui algumas certas características. Não, cara, eles são seres humanos, são cidadãos. Exatamente. Exatamente. Então, só para concluir, é isso. Essas características, elas são de qualquer ser humano e elas surgem à medida em que as necessidades humanas estão ausentes, né? As minhas necessidades materiais, psicológicas, emocionais, quando isso não é atendido, isso me leva a um sofrimento material, psicológico, emocional, e por causa desse sofrimento, devido às faltas, né, de atendimento às minhas necessidades, eu tendo a cair para os vícios ou para um transtorno mental, enfim, né? Então, todo transtorno mental ele é, em parte, fruto disso, né? De necessidades não atendidas que levam ao sofrimento psicológico, né? Ninguém que se sente plenamente realizado com todas as suas necessidades atendidas vai ser depressivo, vai ser... Entendeu? A gente vê muitas pessoas associar isso, né? Nossa, mas era depressivo, mas tem de tudo. O quê? Tem material, talvez, mas às vezes falta emocional, falta psicológico, falta social. Não é o fato da pessoa ter de tudo que significa que ela tem que ser realizada. A gente tem que entender que necessidade não necessariamente é material, né? A gente necessita de coisas. Né? Aquele famoso chavão, né? Ela só tem dinheiro, mas não tem nada, né? Exatamente. A gente precisa se compreender isso também, né? Que a gente tudo que é abstrato, né, é o que faz a gente se completar também, na verdade, né? Vamos lá, ó. Troquei um vício por outro. Agora preciso parar de beber. Faço terapia, grupo, existe medicação? Quer responder? Na verdade, Rodrigo, trocar um vício pelo outro, né? É a mesma coisa do que a gente pegar e colocar um dependente químico e que ele toma medicamento, né? Muitas vezes ele quer transferir o vício da droga para o medicamento, né? Então, tu trocar um vício pelo outro não vai fazer com que tu consiga parar com os teus comportamentos, né? Ele só vai fazer uma troca de uma substância pela outra, mas o teu estado de humor vai estar alterado da mesma forma, né? Então, eu preciso tratar outras coisas, porque a droga é o último estágio, mas o que eu carrego, né, psicologicamente, emocionalmente, comportamental, é isso que eu tenho que tratar, é isso que eu tenho que procurar buscar ser diferente. Não é substituindo uma droga pela outra, né? Para quem vive quem quer viver em abstinência, né? Então, eu acho que compreender que a maior mudança é em mim, né? E não na droga em si, né? Vou mudar do crack para cocaína, da cocaína eu vou mudar para o álcool, e aí não.
a gente focar em nós mesmos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente vem adquirindo de crença, é isso que a gente precisa modificar para poder se manter abstênico, né? Exatamente. Pessoal, estourou o nosso tempo da live, tá? Ficou mais alguma pergunta, manda lá no WhatsApp para mim, que eu respondo com muito prazer. Tá ok? Então, eu queria agradecer o Fábio pela ótima conversa que a gente teve aqui. Muito obrigado, Fábio. Quer deixar um último recado aí? Sim, na verdade, Rodrigo, quero te agradecer pela oportunidade e eu deixei para fazer isso no final. Eu te acompanho desde que eu consegui pegar o telefone celular quando eu saí do processo de acolhimento. Eu acompanho teu canal. E também tenho materiais teus comprados pelo Hotmart, como Prevenção à Recaída, como Vencer as Drogas. Utilizo eles em muitas reuniões que eu dou. Então, eu agradeço imensamente participar contigo, né, do teu canal e dessa conversa, é muito importante. Mas eu trouxe uma mensagem que eu queria deixar, que é do Paulo Freire. Eu acho que isso define muito o dependente químico. Ele fala da esperança, né? E ele diz assim, ó, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e não do verbo esperar, não esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, acho que dá uma abarcada geral no sentido de comunidade terapêutica e também da esperança que a gente não pode perder, mas a gente não pode ficar esperando, a gente tem que ir à luta. É uma luta diária. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Para todas as pessoas que nos assistiram, obrigado por dedicarem um tempo aqui, né, para a gente. Obrigado, Rodrigo. E seguimos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Acompanhe a programação do canal, vídeo toda semana aí, tá ok? E até a próxima. Fui!